Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristal FM. Aqui é o psicólogo Djalma Lopes e vamos dar início ao nosso terceiro programa, Momento da Psicologia. Recapitulando, no programa anterior, eu iniciei uma série falando sobre o desenvolvimento humano, começando pela infância, que foi chamado de Infância Parte 1. Hoje vou finalizar este período chamado Desenvolvimento Humano, Infância Parte 2, que é a última parte. Em linhas gerais, eu estou apresentando de uma forma simplificada. Não se trata de um curso abrangente sobre desenvolvimento humano, mas conceitos básicos que podem enriquecer cada um de vocês em relação à compreensão desse momento tão importante, tão significante que é a infância e que constrói a personalidade dos sujeitos. Nossas personalidades são construídas aí nesse período da infância, onde diante dos estágios de desenvolvimento, acontecem marcas que nos edificam. No programa anterior, eu fiz uma apresentação sobre como eram vistas as crianças no passado, Iniciei lá na Idade Média, onde as crianças eram consideradas adultos em miniaturas. Nem existia esse termo criança. Falei um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente, falei sobre o desejo de ter um filho, E falei sobre o desenvolvimento infantil dentro da perspectiva de Jean Piaget e Lev Vygotsky. Hoje eu vou finalizar trazendo três notáveis pesquisadores que passaram 40 anos de sua vida, por aí, pesquisando o desenvolvimento humano. O primeiro deles será o Sigmund Freud, depois a Melanie Klein e, por fim, o Winnicott. Então, antes de adentrar essa questão que eu trago hoje, que é o desenvolvimento infantil a partir da teoria de Freud. Quem foi Freud, O nome dele era Sigmund Freud. Ele nasceu em 1856, olha, séculos, E morreu em 1939. Ele era filho de judeus, seus pais. Mas ele já desde criança despertou muito interesse em pesquisa, E aí ele estudou, naquela época você já se formava, 17 anos, 16, às vezes 15 anos já estava em faculdade. Quem tinha condições financeiras, claro. E ele se tornou um neurologista. Porém, existiam casos que desafiaram Freud. Como é que não existe ali uma resposta anátomo-funcional, ou seja, no corpo daquela pessoa, os exames, a avaliação clínica não demonstram uma patologia, mas essa pessoa está doente. Foi quando ele começou a investigar a mente humana e descobriu o que? O inconsciente. O que é o inconsciente? É tudo aquilo que você não tem consciência. Eu posso perguntar agora, o que você fez há 1 hora atrás? Tomou banho? Se alimentou? Estava escrevendo, lendo, dormindo? Isso é fácil, isso está na sua consciência. Agora, se eu perguntar, ontem à tarde, onde você estava? Aí você vai fazer uma busca no seu cérebro, Onde eu estava? Aí você vai acessar o pré-consciente. Agora, se eu perguntar, qual foi o primeiro momento que você levou uma queda, que você lembra? Aí, meu irmão, você vai para onde? Para o inconsciente. Mas você vai acessar o inconsciente? Não vai. O inconsciente é espontâneo. Lembranças que estão no passado, sensações da infância, já que você já é um adulto ou um adolescente, isso aí está no inconsciente. E muita coisa que está no inconsciente, ela só se manifesta através de sintomas, de atos falhos, que eu vou explicar depois, nos xistes, as piadas. Então, para entender Freud, ele revolucionou a história da humanidade através da descoberta do inconsciente. E isso é muito utilizado nas propagandas de marketing, tá? Então, assim, os estudiosos aí
que querem vender seus produtos, muitas vezes eles estudam o comportamento humano, especialmente esse poder do inconsciente, para influenciar você. E você nem sabe que está sendo influenciado, mas memórias que estão lá guardadas, você começa a gostar de algo ou não gostar de algo, não sabe nem porquê. A resposta está lá no inconsciente. Mas uma outra questão aí, difícil de ser assimilada pelas pessoas, é que Freud, aí ele tem uma visão negativa por muitos, porque ele estudou muito a sexualidade humana. E muita gente não entende que sexualidade humana não quer dizer unicamente a prática sexual. Sexualidade é expressão, tá? Quando alguém se interessa pelas artes, está expressando a sua sexualidade, a sua energia. Quando a gente fala em libido, também muita gente refere esse termo a sexo. Não. Libido tem várias vertentes. Ela é uma energia de vida que pode ser direcionada para a atividade sexual, para os estudos, para a vida social, para diversas escolhas, alimentos, bebidas, viagens. Você direciona a sua libido para a sua energia de vida, ela vai para diversas coisas na vida, é um leque, não é? Então, a sexualidade tem a ver com esse leque, com esse direcionamento da libido, né? Então, a sua energia de vida, você vai direcionar para uma série de coisas que lhe dá prazer, inclusive a atividade sexual. Mas, em 1933, na época do nazismo, né? Aquele sistema lá ditador, do Hitler na Alemanha, muitos livros de grandes estudiosos, filósofos, foram queimados em praça pública. Por quê? Porque era um momento de domínio, né, de uma pessoa patológica, ou seja, um psicopata, né, que foi o Hitler, uma pessoa doentia, então ele queria dominar, impondo controle sobre as pessoas. Como é que eu imponho controle sobre as pessoas? Eu tenho que ser um líder, tenho que ser adorado, tenho que ser visto como uma pessoa idealizada, e aí eu imponho as regras, né, através de medos, por exemplo. Isto é pecado, se fizer isso vai ser punido. E aí começou-se a acreditar que as condições humanas, né, a natureza humana em si, em seus desejos como a sexualidade, deveriam ser punidas. E esse Hitler ele começou a condenar esse processo de autoconhecimento, porque isso levava a uma libertação do ser humano e enfraquecia o poder dessa gente aí autoritária que quer governar, maltratar, né, o outro. Então, como eu já tinha falado no primeiro programa, né, sobre a questão que o conhecimento ele lhe dá poder, porque ele te descortina o mundo, né? Você ganha o conhecimento, você compreende uma série de coisas que você antes não compreendia. Então, gente, o que eu vou falar aqui em Freud, para muitos podem gerar um certo incômodo. Por quê? Porque a gente fala do desenvolvimento da criança agora em termos de algumas fases que privilegia determinadas partes do corpo, como a boca, o ânus, que é o controle do cocôzinho, né? Depois vem essa questão da descoberta que existe um genital. A menina não tem o pênis. E aí começa esse jogo aí de diferença, né? Essa curiosidade infantil, que para muitos adultos que foram muito reprimidos na infância por conta da educação dos pais ou questões religiosas, não conseguem lidar com essa questão. Mas aqueles que conseguiram superar isso e ver em seus filhos esse processo normal, sem maldade, não há pecado, então isso poderá fluir em suas mentes de uma maneira bem mais agradável. Então vamos lá. A primeira fase de desenvolvimento que o Freud vem falar, é a fase oral, que se inicia já no nascimento, vai por volta de 2 anos. Lembrando que todas essas fases que eu vou falar, elas não têm um marco assim, acabou agora com 2 anos. Não, isso é variável, como eu já falei no programa passado, que isso varia de criança para criança, mas didaticamente vamos dar essas idades, tá? Então, na fase oral, de 0 a 2 anos, você tem a boca, os lábios da criança, como a zona erógena. O que é a zona erógena? É a zona de prazer, onde a libido, a energia de vida, está mais concentrada, né?
Por quê? Porque a criança nasce muito instintual, ela precisa se alimentar para se desenvolver. E aí essa boca aí reúne, não é, atividades de sucção, né, essa questão motora, o uso dos lábios aí, que vai satisfazê-la de necessidades da fome orgânica, misturado com a sensação de gratificação pelo conforto de quem faz o papel a função de mãe ou de pai, que está ali alimentando, que está cuidando. Então existe um misto de necessidades fisiológicas aí e de fantasias, né, da criança, que no momento que a criança chora, ela sentiu o quê? Um desconforto orgânico, né? Porque toda a sua oralidade é a boca, né, os lábios, a garganta, o esôfago, o estômago, os intestinos, até a saída lá pelo reto. Então é todo esse sistema aí de alimentação que vai estar ativado neste momento. Então a criança, ela conhece o mundo pela boca, porque é a principal fonte de interação com o outro, é a boca. Com a boca ela vai emitir o choro para reclamar de alguma coisa, com a boca ela vai se alimentar, né? E aí essas necessidades básicas como a sede e a fome vão ser satisfeitas pela boca. Então, quando a criança mama, ela se alimenta, ela alivia a tensão daquele órgão, né, o trato digestivo, e ao mesmo tempo alivia uma outra tensão, que é uma tensão psicológica e da construção do seu psiquismo, quando quem exerce essa função, quando a mãe amamenta ou o pai ou alguém dá a mamadeira e olha para o bebê e conversa com o bebê e abraça e afaga e faz carinho, ela vai sentindo, desenvolvendo uma sensação de confiança a partir daquele cuidador, né, em que ela obtém dois prazeres, né, o da satisfação da alimentação e o da satisfação do amor, que aquilo constrói um sentimento de bem-estar nesta criança. Então, neste processo alimentar, o bebê é confortado, né? Ele é tipo aninhado ali no colo, vai sendo acalentado, né? E isso produz, lá na frente, a gente vai ver o resultado de tudo isso em sua saúde mental, né? Do seu estado emocional. Aí o bebê, ele começa a fazer essa associação entre o ato de ser alimentado, a redução da tensão, né, da fome, daquele mal-estar da fome, e a sensação de prazer por conta desse contato físico de afeto com o adulto. A criança vai começar a associar essas duas coisas. Eu me alimento e sou amado. Então, é através da boca que a criança aprende a ter um controle já, né? E aí, nessa região da boca que está, como eu falei, concentrada toda a sua energia de vida, aí, a libido. Mas aí a criança com o tempo vai aprender a morder, né? Depois a beber, que alguém vai já dar uma aguinha, né? Porque é 0 a 2 anos, aí já vai dar o copo, né? Mas ela vai querer continuar sugando, vai demorar um pouco para sair da chupeta, porque o desmame é uma fase de conflito, né? Ela vai sair desse estágio de total dependência, porque na fase oral é total dependência, né? A criança precisa totalmente dos cuidados do outro, porém, em alguns momentos ela começa a não necessitar, ela vai começar a indicar o que ela quer, se é água, né? Ela já vai ter um certo domínio para nomear aquilo que ela sente, o que ela quer. Então a dependência já reduz um pouco neste sentido da criança não precisar que o adulto interprete se aquilo é fome, se aquilo é uma dor, ou é um incômodo porque tá a fralda cheia de xixi, né? A criança já vai aprendendo a fazer uma comunicação, né? Lá por volta de 1 ano, xixi, e por aí a criança vai se edificando, né? Dentro de uma certa autonomia. Ainda nesta fase oral, nós temos 2 aspectos. O aspecto da sucção, onde o bebê ele está querendo sempre sugar o objeto, tudo que vai à boca, né? Ele quer sempre engolir aquilo, vai tudo colocando na boca. E também tem uma fase que alguns chamam de canibalista. Como assim canibalista, né?
a criança ela aprende a morder, que é até aquele momento que está nascendo os dentes. E surge aí uma agressividade. É importante entender que a agressividade é importante para a vida. Nós temos que ter agressividade na vida para enfrentar determinadas situações, para alcançar objetivos, né? Aquela força. Então a criança aí, nesse momento chamado canibalista, que é o de morder, né? Às vezes querer rasgar alguma coisa que põe em sua boca, ou morder o outro, isso aí não é algo que você possa interpretar como mal. Não, isso faz parte do desenvolvimento, isto é saudável, né? Está aí você está presenciando a pulsão de domínio daquela criança, né? E nós temos que ter isso, né? Essa pulsão de domínio em determinadas situações da vida. Muitas profissões requerem isso. Ser pai, ser mãe requer esse domínio, essa imposição de regras, etc. Bem, vamos passar agora para a fase chamada anal. Ela se inicia didaticamente entre 2 e vai até 4 anos. Onde está a libido, essa função de vida, essa pulsão de vida? Ela está direcionada para os esfíncteres, que é aquela musculatura de segurar o xixi, que é o esfíncter vesical, e a musculatura de segurar o cocô, que é o esfíncter anal. Então, qual é a zona chamada erógena, né? Que é a zona que está com maior atenção, com maior sensibilidade ou prazer? É o ânus. Neste momento, papai e mamãe sabem que essa questão do cocô e do xixi a toda hora incomoda. Fez cocô de novo, no momento que estava todo arrumadinho essa criança para sair, aí vamos tirar, limpar, dar outro banho. Bem, neste momento aí da fase anal, a criança ela começa a entender que os pais tentam treiná-las a ir ao banheiro, né? Para fazer xixi, para fazer cocô. E passam a elogiar porque está aprendendo, ora passa a criticar a criança porque fez cocô, xixi onde não deveria, no momento que não deveria. E aí a criança entra num jogo de controle entre expulsar as fezes ou reter as fezes. E isso pode gerar prazer e conflito, né? Porque eliminar as fezes dá alívio, há um certo prazer ao eliminar, e reter essas fezes pode ser não prazeroso. Todo mundo sabe disso, que se você tem vontade de evacuar e você não tem onde, você fica agoniado ali em busca de um lugar. Então essa retenção que vai sendo ensinada à criança, temos que ir a um banheiro, segura um pouquinho, isso não traz muito prazer. Mas à medida que a criança segurou, papai, mamãe ou quem faz essa função elogia. E ele sente esse conflito aí com essas regras sociais. Bem, a criança entende que à medida que vai aprendendo esse controle fisiológico do xixi e do cocô, ela vai ser elogiada pelos adultos, né? Mas existem algumas situações que acontecem aí que podem favorecer que ela passe por essa fase anal de forma satisfatória. É quando os pais compreendem isso e não castigam seus filhos. Porque se você bate nos seus filhos, né, nessa criança, porque ela fez cocô na hora errada, essa criança ela está aprendendo uma relação negativa nessa fase anal que pode criar fixação. E a fixação, vou falar depois, geram comportamentos doentios depois lá na adolescência. Então aí a gente começa a entender a importância de educar as crianças de forma a compreendê-las, não castigando-as. Realmente é difícil para quem tem filho ter esse controle emocional. Mamãe e papai podem se sentir realmente angustiados, estressados, isso é normal. Pode gritar com o filho, isso é normal. Mas você não deve punir os seus filhos por conta
de um comportamento que está totalmente normal e adequado àquela fase de desenvolvimento. Neste momento, a criança ela tende também a fazer um certo jogo de controle com os pais. Fazer xixi na hora que ele quer, ou cocô, para impedir que mamãe saia ou papai saia, que o cuidador saia. Não é? Ele tenta fazer um jogo aí com esses adultos que o rodeiam através deste controle dos esfíncteres. A fase anal é bastante ampla em outros comportamentos, né? Há crianças que elas, você vê aqui, né? A criança um pouco, assim, uma hora ela tá boazinha, outra hora ela parece estar mal, ali dentro de um jogo, faz parte do jogo de controle desta criança. Então, vamos passar para a fase fálica, que ela se inicia mais ou menos com 4 anos de idade. O que é fálica? Fálica vem de falos, é uma palavra que significa o genital, tá? Digamos assim. Mais especificamente vem de falos, que seria o pênis. E aí, a libido, aí nessa fase, se concentra no genital. É momento que as crianças estão curiosas com a diferença sexual. O menino percebe que ele tem ali um objeto entre as pernas. Que é isso, né? Aí alguém vai nomear, é o pênis. E ele vai perceber que existe, as meninas não têm. Ele vai ver que não tem, de alguma forma ele vai identificar a não existência do pênis nas meninas. E as meninas da mesma forma. Eu não tenho, falta algo. Ele tem, os meninos têm. Então, essa diferença aí da anatomia, né, entre menino e menina, vai ser muito importante para essa criança conhecer a si mesma e o outro, nesta diferença a partir da questão genital. No momento que os meninos percebem que faltam pênis nas meninas, isso pode provocar neles o chamado o complexo de castração, né? Que é um medo de perder o seu. Como é que eu tenho e aquele outro ser humano não tem? Será que aquele ser humano ali perdeu o dele? Né? É tipo assim, todo mundo nasce com pênis. Essa é a ideia das crianças. As meninas perderam e os meninos têm. Essa teoria, depois ela vai ser um pouco criticada por outros autores, né? Porque o Freud diz que as meninas, elas sentem inveja de não ter esse pênis, né? Até porque, se você parar para pensar, a sociedade ela é machista, né? Então, o homem sempre ocupou um lugar diferenciado em relação à mulher, né? Dentro de uma criação histórica, como se a anatomia, né, essa diferença anatômica desse o destino de cada um, que não é, né? Não ter um pênis não significa que você é inferior, que você não é capaz, não significa, porque tem muitas mulheres capazes, né? Dotadas aí, desenvolveu bastante suas habilidades, sua criatividade, e não tem essa de dizer que a ausência ou presença do pênis vai dotar essa criança, né, esse adulto, de melhores condições. Não é bem assim. Essa diferença aí, ela é constitutiva da diferença anatômica e sim, constrói uma série de questões psicológicas aí que eu vou apresentar aqui nos meninos e nas meninas em relação ao amor aos seus pais. Então, neste momento, as crianças começam a fazer muitas perguntas aos pais. Como é que o bebê foi parar na barriga da mamãe? Não é? Como foi chegar lá? Como é que nascem os bebês? E começa uma série de perguntas, uma série de porquês. Né? E os pais devem responder essas perguntas de uma forma muito objetiva, sem dar uma aula. De repente, a criança quer saber apenas onde nasceu. Se no hospital, se em casa. Né? Como foi que eu nasci? Meu filho, mamãe foi para o hospital e o médico tirou o bebê da barriga. Pronto. Né? Se ela se sentir satisfeita, ela não vai perguntar mais. Se tiver mais perguntas, você também tenta dar respostas simples.
desde que você se sinta seguro, porque se você se sentir constrangido, é melhor não responder. É melhor dizer que vai pesquisar para depois dizer. E busque essa pesquisa, porque ele vai cobrar. A criança vai cobrar. Então, quando os meninos descobrem, né, que as meninas não têm pênis, aí surge essa ansiedade de castração. Nossa, eu posso perder o meu, né? Então, aí você também tem um outro aspecto que é a relação de amor, seja do menino ou da menina, para com seus pais. E é uma relação de amor de descoberta de sentimentos mesmo, de olhar papai com mamãe e sentir ciúme, porque geralmente a criança, seja menino ou menina, quer o amor da mãe só para si. E aí o pai torna-se um rival nessa relação. Porque eu quero minha mãe para mim, meu pai e minha mãe estão se abraçando, deram um beijinho, eles são um casal, né, dentro da fantasia infantil. Mas aí, depois começa aí um jogo em que o menino, ele começa a sonhar, a fantasiar a morte do pai, né? E isso gera um certo conflito para ele, porque ele quer aquele amor da mãe só para ele, mas não como um adulto pensa nessa relação. É um pensamento infantil, porque o ser humano precisa de modelos na infância para projetar uma vida adulta em termos de sexualidade. Então isso é um ensaio de você desejar a sua mãe. Eu vou casar com mamãe, mamãe é linda, eu quero estar abraçado com mamãe. A menina pode dizer, eu quero... A menina sai desse amor maternal e vai para o pai, né? A criança está na fase de aprender que ela tem um genital, que aquilo lhe dá prazer, que aquilo serve para a procriação e para satisfações pessoais. Então temos que encarar isso como um momento normal do desenvolvimento humano. Né? Então, assim, você pode estar ouvindo isso e estar condenando esse Freud. Gente, não sou eu que criei isso. Né? É uma teoria de desenvolvimento que serve muito para nós, psicólogos, compreender, né, o desenvolvimento da infância, compreender os problemas psicológicos, porque as pessoas passam, para a gente tratar. Tá? Então, é uma coisa um tanto complexa de ser compreendida pelas pessoas. Então, o menino, ele desenvolve esse amor pela mãe, a mãe vai ser dele, né? Mas isso vai passar. Normalmente, né, isso vai passar. O menino entra, nesse momento, ele entrou no chamado complexo de Édipo, né? Apesar de o menino amar o pai, amar a mãe, ele também vai amar o pai. Em outro momento, ele vai odiar essa mãe porque ele quer o amor do pai. E assim a menina. Então, a compreensão da sexualidade humana, as orientações sexuais, as escolhas sexuais, a gente compreende nessas fases de desenvolvimento, né? E até comportamentos patológicos na sociedade, a gente vai compreender nessa fase oral, anal, fálica, o que aconteceu ali, que depois da adolescência houve fantasias que não parecem muito normais, como satisfação de prazer, né? Que alguns adultos têm, né? O prazer, por exemplo, na relação sexual, com o xixi, com o cocô do parceiro ou da parceira, entendeu? Ou o prazer só em ver e não fazer atividade sexual. Então, tudo isso é compreendido a partir do estudo dessas fases de desenvolvimento. Então, vocês vejam como é importante e que não é nada assim demoníaco, nem de falta de moralidade. É importante compreender essa natureza humana para a gente poder, nós profissionais da psicologia, tratar as pessoas e os senhores ouvintes se relacionar de uma forma bem mais pacífica com as crianças e os adolescentes para poder orientá-los, porque se nós não orientarmos esses adolescentes, essas crianças de forma adequada, eles vão buscar onde? Na rua, com amigos que não têm conhecimento e vão se encher de falsas fantasias. Ok. E aí também começa aqui nessa fase fálica a questão da masturbação, né? Que é o toque. Como assim uma criança de mais ou menos 4 anos já vai estar se tocando? Sim, ele toca lá, a menina toca lá. Olha, isso aqui estimula, o menino vê que o pênis fica ereto, né? A menina toca no seu genital, eles começam a sentir um certo prazer. E aí os pais vão
vão orientar, olha, filho, filha, você pode tocar, conhecer o seu órgão genital, mas quando você estiver no seu lugarzinho, não pode ser na vista das pessoas, tá? Também não vai fazer isso o dia inteiro, você tem que brincar, tem que estudar, né, de uma forma normal, porque isto vai passar, ok? Então, eu estava falando do complexo de Édipo no menino, que é este conflito que ele sente, né? Que às vezes até ele tem pesadelos, crianças tendo pesadelo, que o papai morreu, que a mamãe morreu, né? Por conta dessas fantasias aí que ele não tem muitas vezes o domínio consciente disso. Ela acontece no plano mais inconsciente. Se tudo der certo, ele vai saindo disso. É claro que todas essas fases, elas não se resolvem 100%, tá? Mas é importante que se avance. Havendo avanço, ótimo. Algumas pessoas ficam mais retidas, aí tem que fazer um trabalho de psicoterapia para avançar, né? Veja só como é o trabalho do psicólogo. Você pega um adulto que está fixado numa fase da infância e você vai fazer um trabalho para rememorizar o que aconteceu e ajudar aquele adulto a sair daquela etapa da infância. Existem muitos adultos que têm comportamentos de adolescente ou infantis e que precisariam de um processo terapêutico para avançar. Bem, as meninas se identificam aí, não é? Com a mãe, vai em busca desse pai. Elas vivem um conflito nessa relação aí com os seus pais, tá? Num tempo bem maior do que os meninos, mas que também ela vai normalmente sair disso quando eles vão entrar na fase chamada de latência, 5 a 12 anos, em que a libido ela vai se direcionar não mais para as curiosidades sexuais, tá? Mas sim para atividades sociais com os amigos, atividades escolares, né? E os desejos sexuais que não foram resolvidos na fase anterior, eles vão ser reprimidos, vão ficar apagadinhos lá, tá? A sexualidade não avança nesse momento, tá? E aí a criança vai desenvolvendo aí aquele senso de moralidade, de vergonha, através de uma cultura social que vai dizendo o que é certo, o que é errado, né? A moral e os bons costumes. A criança vai se interessar por hobbies, figurinhas, né? Personagens que ela vai começar, grupos de música de adolescentes, seja de atores, novela, filmes. Então a sua libido ela vai para as atividades intelectuais, os estudos, né? Vai desenvolver um pouco aí da sua autoconfiança em si mesmo, né? E aí eu vou passar para a última fase do desenvolvimento aí na infância, chamada fase genital, que se inicia por volta de 12 anos. A criança já está aí entrando na puberdade, né? Já está as características físicas, né, já vai mudando, né? Nas meninas, o crescimento do seio, a primeira menarca, os meninos, né, os pelos da barba, do bigode, aí pelos pubianos em todos, as formas do corpo, né? Aí é o retorno da libido para a área genital. Veja que na fase anterior que eu falei, que é a fase de latência, a libido saiu da área genital para os interesses dessa criança no plano intelectual e social. Apagou essa curiosidade sexual por enquanto. E aí na fase genital a libido volta. E aqui você já tem o último estágio de desenvolvimento chamado psicossexual da criança, em que ela estabiliza aí na fase genital, que vai para o resto de toda a vida, né? Os adultos, eles têm uma atividade sexual, né? Um interesse sexual. A libido, ela está muito concentrada nisso, nessas ideias sexuais, é claro que em outras coisas também. Na profissão, nos estudos, tá? Então, é na fase genital que o desejo sexual se torna adulto, né? A partir desses 12 anos, é quando você pode entender que
aquele jovem ali, aquela jovem na puberdade, sim, ela já tem pensamentos do que é o desejo sexual propriamente dito. E o Freud vai dizer que os sentimentos de conflito que foram vividos, né, seja na menina ou no menino em relação ao amor por quem era seu pai, sua mãe, ou quem fazia essa função de pai ou mãe, se eles não foram bem resolvidos, eles irão voltar, né? E podem, que foram lá vividos na fase fálica, né? Enfatizando, na fase fálica, nessa relação aí de interesse sexual, aquela descoberta, né, do amor e do ódio pelos pais, essas imagens iniciais, esses modelos iniciais de afeto que depois serão direcionados para as mulheres e homens lá fora no mundo. Então, se aquilo não foi bem resolvido, isso poderá voltar agora na puberdade, né, na adolescência, e produzir estados emocionais doentios, né? Existem muitos adolescentes que, eu vou falar em outro momento, quando eu falar do desenvolvimento humano sobre a adolescência, que os seus estados emocionais patológicos, né, as suas perturbações, né, aqueles conflitos chamados fantasmas, né, emocionais, às vezes estão ligados com essas ideias que já estão inconscientes e você não sabe por que está sofrendo, tendo aquele sintoma ou outro sintoma, né? Mas às vezes é um conflito, um sentimento de medo, de punição, que está produzindo tudo isso. E aí é indicativo fazer um trabalho psicoterápico. Então, para aqueles que conseguirem progredir razoavelmente ou bem, né, resolvendo os seus conflitos de modo satisfatório, serão adultos mais saudáveis. E agora eu passo a fazer um comentário sobre a fixação nessas fases. O que é a fixação na fase oral, na fase anal, na fase fálica? Né? Essa fixação é quando alguma coisa ali acontece, tá, que gerou um conflito muito intenso, que a criança não soube lidar com aquilo, e aquilo gerou uma certa paralisação ali, e a criança não avançou. Então ela não avançou normalmente nas fases, né? Ou ficou muito envolvido com as formas de gratificação daquele período, né? Gratificações simples e infantis. Nós podemos ver, por exemplo, na fase oral, alguns aspectos de fixação nos vícios orais, né? Naqueles que fumam demais, que mascam chiclete o tempo inteiro, que come demais, que bebe muito, né? O alcoolismo, por exemplo, que fofocam muito, né? Então, pessoas também que são muito dependentes dos outros. Mas, gente, não confunda. Cada comportamento é preciso fazer uma análise. Você não pode dar um diagnóstico a ninguém porque aquela pessoa fuma, porque masca chiclete, porque está comendo muito, porque está fofocando, está bebendo muito. É preciso você, o profissional, né, consultar aquela pessoa para compreender se aquele comportamento está relacionado a uma fixação na fase de desenvolvimento ou é um sintoma diante de um conflito que está sendo vivido no momento presente. Então, muita calma aí nessa hora. Então, a fixação na fase oral pode produzir diversos comportamentos aí, que chegam a ser patológicos. A fixação na fase anal, por exemplo, tem a ver muito com essa questão da ordem do controle. Lembra que na fase anal tem essa questão do controle dos esfíncteres, do xixi, do cocô, né? E isso se repercute simbolicamente em outras ideias de ordem. Geralmente, quando pais castigam muito seus filhos, né, as crianças ficam muito controladoras, né? Ou não castigou, mas houve algum evento que a fez fixar ali, né, em busca de um prazer nesta fase. Então, alguns têm fixação por limpeza e muita organização. Mas é importante salientar que todos nós temos um pouco de tudo isso. Como assim? Não existe ninguém 100% saudável, não. Independente, né, de você ter resolvido seus conflitos na infância ou não, todo mundo vai ter marcas de uma série de coisas que aconteceram na infância, mesmo na adolescência ou na idade adulta ou na velhice, tá? Você não fica livre de tudo,
entendeu? Então é importante compreender que você não pode achar que é o mais saudável ou mais doente de todos. Não. Todos nós temos de tudo um pouco, tá? Todas as características de problemas humanos está todo mundo, e está em todo mundo, né? Quando eu digo todas as características de problemas humanos, é tudo aquilo que é comum aos seres humanos, né? As formas de adoecimento, né? Quando a gente diz, que neura, todo mundo tem neura, gente. O que é a neura, né? São aqueles pensamentos ali que lhe perseguem, que gera medo, que gera angústia, ansiedade, tá? Isso faz parte. É claro que há situações que precisam um acompanhamento psicológico, porque aquilo está travando a sua vida e prejudicando a dos outros. Espero que eu tenha sido bastante claro, tentei simplificar ao máximo e trazer essas informações de modo que as pessoas não fiquem tão chocadas, né? Vamos passar agora para algumas considerações sobre Melanie Klein. Pois bem, Melanie Klein nasceu em 1882 na Áustria e morreu em 1960 em Londres. Ela foi uma psicanalista, seguidora de Freud, em que ela desenvolve algumas teorias sobre a infância. Uma delas é a teoria das relações objetais. Relação objetal. Entenda o objeto como qualquer coisa no mundo. Qualquer coisa mesmo. Brinquedos, animais, pessoas, tudo que nos cerca, que faz parte desse mundo, seria considerado como um objeto de relação. Não objeto como um termo depreciativo, né? Aquele sujeito é um objeto. Não é esse o sentido. O objeto é como o outro. E aí ela também usou uma teoria, algumas teorias de Freud, ela usou em seus estudos, como essa teoria das pulsões, né? Freud falou de duas teorias, de dois tipos de pulsões importantes, que eu vou falar aqui. Bem, a abordagem da Melanie Klein, ela deu menos ênfase aos impulsos biológicos, né, do organismo, dando maior importância às relações que a criança desenvolve com tudo ao seu redor, com as pessoas ao seu redor. Ela também enfatizou a abordagem mais maternal, né? Destacou mais esse cuidado da mãe com o bebê. Uma outra característica dela é que ela diz que a motivação fundamental do comportamento humano está na busca do contato e relacionamento com o outro, e não com o prazer sexual, que tem alguns teóricos que falam que o ser humano está sempre em busca de um prazer sexual com o outro. Bem, para Melanie Klein, a mãe oferece ao bebê um relacionamento de segurança e o bebê vai se sentir confortável e seguro. Né? A mãe estabelece uma relação, a mãe ou quem faz a função, né, da mãe, estabelece uma relação direta, olho a olho com o bebê. Né? E o bebê aprende a se relacionar com as pessoas, né? E a pensar sobre esse contato. Eu já falei que quando geralmente você alimenta um bebezinho, ele procura o olho, ou quando alguém fala, ele procura com o olhinho. Então é bom estabelecer esse contato, né? Uma comunicação para ele entendendo que ele está conseguindo uma interação. Então, quem está na função de mãe deve oferecer um vínculo, né, com essa criança, que ela vai criar um significado positivo nesta relação. Então, as relações objetais, né, elas podem estar ligadas à satisfação. Né? Quando uma criança pega um brinquedinho ou se relaciona com uma pessoa, ela pode se sentir satisfeita com essa pessoa, até parte da pessoa, né? Como a mãozinha de alguém, o seio da própria mãe, que é uma parte, né, dos brinquedos, etc. Bem, o ser humano ele busca reduzir suas tensões sempre. Isso aí é uma coisa importante que todo mundo entenda. Nós nascemos em busca do prazer, tá? Então, o nosso psiquismo está voltado para esse princípio do prazer e reduzir as tensões provocadas pelos desejos insatisfeitos. Então, para o bebê, quem reduz as suas tensões é a pessoa que cuida dele, ou parte, como por exemplo o seio da mamãe, quando ele vai mamar.
Então, mãe e seio são os primeiros objetos do bebê. Pode ser mãe mamadeira, quando a criança não mama, né? Servindo de modelo para seus futuros relacionamentos interpessoais. Olha, atenção, a relação do bebê com quem exerce a função de mãe, a relação do bebê com o seio ou aquela mamadeira, vai construir um modelo de relacionamento interpessoal com as outras pessoas no futuro. Olha a importância do cuidado com o bebê aí, né? Então, na vida adulta, os nossos relacionamentos estão influenciados pelos objetos que foram significativos para nós na nossa infância. A gente nem lembra nada disso, está no inconsciente, né? Seja pessoas ou brinquedos. Então, funciona como enxergar inconscientemente nos outros parte dessas lembranças arcaicas de prazer e desprazer por projeção. Ou seja, eu aprendi na infância, na relação com a minha mãe, com que fez a função de mãe. Pode ser pai, pode ser o tio, pode ser o avô. Alguém fez essa função de mãe, né? A babysitter, esqueci o nome dela, a babá, né? Então, quem fez essa função de mãe, né? Aquele peito com que a criança se relacionou à mamadeira vai construir um tipo de relação, né? Se vai ser uma coisa com maior qualidade ou não, prazeres e desprazeres, e aquilo vai ser projetado na vida adulta. Quando você encontra alguém, às vezes, que você... Olha, eu nunca vi essa pessoa, mas adorei. Ah, nunca vi aquele dali, mas detestei. Provavelmente você está fazendo projeção de lembranças arcaicas que está no inconsciente que você não tem consciência. Então, a vida psíquica da criança, né? Ela enfatiza algumas experiências. Vamos destacar aqui, Melanie Klein, ela chama a atenção para os 4 e 6 meses de vida da criança, né? Em que ela diz que aí você verifica 2 pulsões que já nascem, né, conosco, essas pulsões chamadas de vida e de morte, que são conceitos do Freud. O que é uma pulsão de vida? É tudo que me leva à criação, ao prazer. E o que é a pulsão de morte? É tudo que me leva à destruição, a comportamentos autodestrutivos, né? A me isolar, né? Mas com calma aí em tudo isso, quando eu falo isolar, né, pulsão de morte, porque às vezes você quer estar sozinho mesmo, isso é saudável, tá? Não é nesse sentido aí não. Então nós já nascemos dotados de uma predisposição a aliviar a ansiedade dos conflitos estabelecidos por essa pulsão de vida e pulsão de morte. Porque ora a gente está em busca do prazer, ora a gente está se sentindo mal, está frustrado, está pensando negativo com nós mesmos, mas o seu psiquismo ele está voltado para a vida. Lembre-se disso. Nosso psiquismo está voltado para o prazer. Então, não vamos entrar em grandes conflitos, né? Entenda que, olha, você foi construído de forma que você está para a vida e não para a morte. E aí, para o bebê, as suas fantasias mentais, elas são sempre assim, bom ou mal. Por exemplo, se eu estou de estômago cheio, né? O bebê lá de estômago cheio, ele vai, a fantasia dele é que aquilo é bom. Né? E ele pode dormir chupando lá o dedinho, fantasiando que aquele dedinho é o seio da mãe. É bom. E uma outra experiência ruim é se ele está com fome, estômago vazio, ele vai dizer que aquele momento é mau. E aí ele chora, esperneia, chuta. E ele pode, diante do seio da mãe, né, pela demora de chegar ao alimento, querer agredir esse seio, querer agredir a mamadeira, porque o alimento não chegou. Então aquele seio é mau agora. Ele é bom se ele satisfez logo minha necessidade, ou quando ele satisfaz. Se ele demora para satisfazer, ele é mau. Então o psiquismo da criança, entre 4 e 6 meses de vida, está muito nessa ideia aí de que isso é bom, aquilo é mal. Mas não é como nós pensamos, olha, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Não, ele sente, ele tem a sensação do bom e do mal. E com os anos, as crianças adicionam outras fantasias em decorrência do seu contato com a realidade, do seu crescimento, né? Tem também as suas predisposições herdadas, né? E aí, quando surge o complexo de Édipo, né? No menino, o complexo de Electra, né? Também nomeado na menina, outras fantasias entram em sua vida, né? A criança ela está crescendo e ela vai apreendendo o mundo, e novas fantasias vão fazer parte
do seu universo psíquico. E aí, o rosto e as mãos da mãe, ou quem exerce a função, são objetos relacionais, que podem satisfazê-la. E os bebês introjetam em suas estruturas psíquicas, né, os objetos externos. Porém, esse bebê ainda não faz separação, o que é meu e o que é do outro. Tudo é único. É como se tudo que ela assimila do mundo está dentro dela mesma, porque é uma simbiose. O bebê, ele imagina que ele é a mãe é ele. Não tem essa separação, não existe o outro, né, para o bebê, até esses aproximadamente 6 meses de vida. Então, muitos comportamentos do que a criança, muitos comportamentos, digo, que a criança tem, até a criança já grandinha mesmo, né, são reflexos do que ela internalizou dos seus pais. Nós adultos, né, temos muitos comportamentos e características que veio de quem a gente assimilou na infância, de pessoas significativas. Isso é o fenômeno chamado de introjeção. Então, esses objetos internalizados, né, assemelha-se com a ideia de superego lá do Freud, que é o superego. O superego que o Freud chamou foi as normas sociais de convivência, os limites, a lei, né, que a criança vai internalizando. Né? Vai internalizando valores, morais, os ideais dos pais. E Melanie Klein diz aqui, objeto internalizado é internalizando a partir de uma relação com o outro, o modo de ser do outro. E aí ela não sabe que aquilo não é dela. Bem, a Melanie Klein também falou das teorias das posições. Que posições? O primeiro deles chama-se posição esquizoparanoide, e o segundo, a posição depressiva. Nossa, coisa pesada. Posição esquizoparanoide, o bebê já nasce louco e depois entra na fase depressiva, o bebê já vem depressivo. Como assim? Bem, vamos explicar. Olha só, eu falei de pulsão de vida e pulsão de morte, né? O que é a pulsão de vida? É tudo que o bebê considera bom, é o amor, é a criatividade. Isso é valorizado por nós seres humanos, nós buscamos isso. Em contraposição à pulsão de morte, é tudo que eu considero mal, é o sentimento de ódio, o sentimento de destruição, e que nós seres humanos buscamos evitar desde a infância. Não é? Como eu falei, estamos programados aí para o prazer. Bem, esta posição chamada esquizoparanoide é uma parte do desenvolvimento normal, é uma posição normal aí da criança, tá? É um desenvolvimento normal do bebê, melhor dizendo. No início, o bebê ele entra em contato com o seio da mãe, como já falei, né? O bebezinho está lá, ele vai sugar em busca do alimento. Então, ele vai encontrar o que? O seio ou a mamadeira. E este seio, essa mamadeira, vai ser sentida como boa ou má. Existe aí emoções ambivalentes diante desse seio. Ora, esse seio me satisfaz, ele é ótimo, ele é bom. Aí, pulsão de vida, né? Prazer. Quando eu estou com fome, o seio não chega, o bebê vai sentir a pulsão de morte, né? Que é aquela angústia, aquela demora, a fome ali no seu organismo, causando um mal-estar. E ele sabe que o seio é a fonte de alimentação e bem-estar. Então, ele pode morder, rasgar esse seio, quando esse seio vier, né? Como se estivesse assim com raiva. Que seio mal, cadê meu alimento? Né? Mas é claro que ele não pensa tudo isso. Ele o bebê, ele age por impulso. O bebê, ele tem fantasias em relação a esse seio, né? Esse seio vai se tornar um seio com duas ideias. O seio ideal e o seio perseguidor. Por isso, paranoide. Paranoia, aquele que fica ali, como que está perseguindo, né? Então, o seio mau é um seio destrutivo. E o seio ideal é o seio bom, que eu quero ele todo para mim, o que eu quero guardar dentro de mim. Então, na relação de gratificação com esse seio, né, o bebê sente amor e sente conforto. E deseja guardar dentro dele esse seio bom. Para quê? Para protegê-lo lá daquele seio mal, né? Para que o seio mal não venha destruir o seio bom. Ou o seio ideal.
Então vamos entendendo aqui por que chama-se posição esquizoparanoide, né? Então é um momento que há uma defesa aí do bebê em proteger o seio bom que o alimenta de um seio mau. Bem, assim nasce, né, a posição esquizoparanoide, que organiza as experiências da criança, né, nesse período de 3 a 4 meses. E há duas características importantes aqui nesta posição esquizoparanoide, né, que são os sentimentos paranoicos de perseguição que o bebê sente, que acha que aquele seio mau vai destruir o seio bom dele, que o alimenta. Ocorre assim outra coisa importante, outra característica, que é a clivagem. O que é clivagem? Essa separação, dividir em dois, né? Em que tudo tem... E aí ele vai entender que tudo tem duas versões, uma versão boa e uma versão má. Olha só, entre 3 e 4 meses, nós seres humanos já passamos a ter a percepção, a sensação de que tudo tem um lado bom e um lado ruim. E aí a realidade fica dividida em dois opostos. Olha o que eu estou falando dessa primeira posição esquizoparanoide, que não é nada terrível, é algo importante, né, nesse contexto. Então esta percepção aí rachada, dividida do mundo, ela está embasada também numa questão biológica, que o bebê tem de atribuir um valor positivo à sensação de estar nutrido, né? E também estou nutrido, eu tenho aí a pulsão de vida em ação. E quando vem a questão do mal-estar, digamos assim, o bebê dá um valor negativo às sensações de sofrimento, como fome. Então, nós aí entendemos o que é a clivagem, né? Então, a clivagem, e o que eu vou falar agora de projeção, não é uma coisa específica dos bebês. Temos isso para sempre. Essas divisões entre bom e mal. E o que é a projeção? A projeção é aquilo que eu jogo no outro, uma qualidade no outro, seja no objeto, você vê um objeto que você vai comprar, uma camisa, que linda, que maravilhosa, o outro diz que aquilo é feio, ou alguém que você está paquerando, você encontra 1001 qualidades e depois não encontra em outra pessoa. Ali pode ter sim características maravilhosas, legais, mas parte também você pode estar projetando o que você idealiza. Então as pessoas idealizam, né? Nós idealizamos grupos, nós idealizamos pessoas, né? Nós denegrimos uns, né? E aplaudimos e elogiamos outras. E nisso está envolvido o mecanismo de projeção, que é um mecanismo de defesa. Como assim de defesa? É porque diante de determinadas coisas que a gente não quer enxergar em nós, porque é muito difícil, que pode ser um sentimento de ódio, de inveja, de ganância, de dependência, você se sente dependente demais, se sente muito fraco, muito incompetente, muito estúpido, coisas que parecem desejos assim inaceitáveis, desejam o mal, a morte do outro, e você, para não entrar em conflito, porque você considera assim uma pessoa legal, uma pessoa boa, o que é que você faz? Você lança isso para o outro. E aí quando você critica alguém, você pode estar projetando algo que é seu. Acontece muito isso, né? Existem casos aí de homens que matam mulheres porque ele está projetando coisas ruins dele naquelas mulheres e aí vão aniquilá-las. Mas na verdade existe aí mecanismo de que o ideal, talvez, que ele queria, pensando de uma forma muito aprofundada, era destruir aquilo que está dentro dele. Né? Quando alguém mata um homossexual homofóbico, ele destrói com muita raiva, porque pode ser que eles tenham esse sentimento muito forte, né, da própria homossexualidade, mas ele acha que matando aquele lá, que é homossexual lá, ele vai destruir a homossexualidade dele. Então, esse mecanismo de projeção a gente aprende já quando bebezinho. Quando o bebê ele já agride aquele seio da mamãe ou a mamadeira, porque aquilo ali é mal, né? Mas ele está com um sentimento interno de desconforto, de insatisfação, né? E de quem é a culpa? Daquilo que não me satisfez ali do seio. Então, para nos defendermos da ansiedade, né, destes conflitos, a gente joga para fora uma parte do seu eu, uma parte daquilo que está em você, porque o ser humano tem qualidades e defeitos.
é muito difícil encarar os defeitos porque a sociedade se estruturou em busca de uma ideia, muitas vezes religiosa, de santidade ou moral, de ter valores sempre valorizados por um grupo e que muitas vezes aquilo não faz parte da realidade. Né? Era importante a gente poder entender que, olha, isso é humano, isso tem que ser conversado, o que você sente de ruim pelo outro, né? Não é o fim, você não vai morrer, você não é o pior sujeito da espécie. Mas encarar de frente essas coisas ruins que nós temos é a melhor maneira de tentar resolvê-la. E encontrar um alívio do que projetar nos outros, né? Existem os extremos de querer destruir o outro. Então, quando a gente joga essa parte do eu para fora, você coloca em um objeto, em uma pessoa, em um lugar. Você pode jogar uma parte do seu eu em um partido político, em grupos étnicos como negros, brancos, índios, em um país. E quando você projetar, você pode projetar aquilo que é mal ou projetar aquilo que é ruim. Assim, estando de fora, né, de você, de mim, aí você pode punir lá fora. Ah, tá lá fora, não tá dentro de mim. Então você pune, você agride, você fala mal, né, você rejeita. É como um contexto político que nós vivemos atualmente, né, entre essa questão de direita e esquerda. Quantas pessoas transferem sentimentos de ódio, que são seus, mas acham que às vezes nem entende questão política, aí quer que um partido morra, que o outro morra, não é? Mas você está projetando sentimentos ruins seus. Também pode se projetar coisas boas, né? No mundo externo, né? Existem pessoas que não se reconhecem como, assim, eu não tenho nenhuma qualidade. Pessoas que dizem assim, nunca receberam elogios. E aí elas começam a projetar suas próprias qualidades nos outros. E esses outros se tornam pessoas ideais. Tem muitos fãs que fazem isso, tipo assim, aquela pessoa tem uma qualidade que só você está enxergando, mas aquela qualidade é sua, meu amigo, minha amiga. Todo mundo tem qualidade e todo mundo tem defeito. Então você que se acha que não tem qualidade nenhuma, que não sabe fazer nada, olha, você está com a visão aí sobre você deturpada. Observe quando você elogia alguém, veja se aquele elogio que você transfere não é algo que você reconhece em você. Então, autoestima aí. Então, entende-se que nossos discursos eles podem estar afetados por esses dois processos, né? Que é o da clivagem e da projeção. A clivagem, bom e mal, né? E a projeção é aquilo que há em mim eu lanço no outro. Partindo para finalizar aqui a posição depressiva de Melanie Klein, ela fala que entre 5 e 6 meses as crianças, os bebês entram nessa fase. Como assim posição depressiva, né? Veja só, o bebê passa neste momento a unir os aspectos bom e mal em um só objeto. Antes era separado, né? Olha, aqui esse seio é mal. Aí depois, agora chegou o seio bom. Ele passa agora de 5 a 6 meses a reconhecer que o que era mal e bom não eram dois, é um só. Este seio aqui, único, é o que é bom e é mal, ao mesmo tempo. Então, neste momento, passa a perceber também a existência de que há um outro, que aquela mãe ali, que antes era uma continuidade de si, aquela coisa ainda cordão umbilical, não existe mais. A mãe está lá, independente de mim. Estamos separados. E essa mãe pode ser boa e pode ser má ao mesmo tempo. Então, o ego desse bebê amadureceu e passou a tolerar seus desejos de destruição, ao invés de projetá-los em objetos maus. Como assim? Bem, a criança, agora unificando essa ideia de bom e mal em um objeto só, ela percebeu que os desejos de destruição que ela tinha é dela. Eu tenho desejos bons, eu tenho desejos ruins, né? O bebê ele pensa que a mãe, ao sair de cena agora, ela vai embora, mas ela pode voltar, né? Este medo que o bebê tinha, né, que a mãe ia embora e não voltava mais, ele vai ser repensado, digamos assim, através desta posição depressiva.
Este medo que ele faz de querer, esse medo que o bebê tem, né? De perder a mãe. Mamãe foi embora, não vai aparecer mais, ela sumiu. Porque a mãe estava num cômodo, foi para o outro, foi trabalhar. Então, este sentimento aí, ele vai começar a desaparecer. À medida que ele vai desejar proteger essa mãe, inclusive dos seus desejos de destruição. No entanto, ele entende que ele é incapaz de proteger a mãe. Olha só, ele quer proteger a mãe, depois ele entende que ele não é capaz de proteger essa mãe. Quando ele entende que ele não tem como proteger a minha mãe, né? Ela é maior do que eu, ela é independente, ela é um outro, ela não sou eu. Aí ele começa a desenvolver o quê? Um sentimento de culpa por conta dos sentimentos que ele teve destrutivos contra ela, contra aquele seio mal, que ele achava que não era ela, mas era a mãe, que agora não unificou o bom e o mal em um objeto só. Então, vem esse sentimento de culpa do bebê. Aí o que é que ele vai fazer para superar isso? Bem, é importante enfatizar também que nesta posição depressiva nós temos duas características importantes. A primeira que foi a ansiedade do medo de perder a mãe. E a segunda é essa culpa que eu acabei de falar, porque ele já desejou destruí-la, a mãe. Porque a ideia do seio mal, né? Agora ele entende que aquele seio é um só, é da própria mãe. Se eu destruir esse seio mal, estou destruindo minha mãe. E aí, neste mecanismo aí de surgimento da culpa, ele vai tentar agora um movimento de reparação. Sabe quando você faz alguma coisa que você se sente culpado e tenta reparar? Presenteando alguém, né? Fazendo um elogio. E aí surge na criança um sentimento de empatia pela mãe. É a reparação. Pois bem, a resolução dessa posição depressiva, ela ocorre quando a criança, né, fantasia que reparou seus maus desejos do passado contra a mãe. Né? Aí ela entende que a mãe não irá mais desaparecer, vai sumir mais não. Ela foi ali, mas vem. Olha a ideia de que a mãe foi embora, implicado num sentimento de culpa, né? A mãe sumiu, cadê mamãe? Vou chorar, eu destruí mamãe, né? Mas depois ele entende, através dessa reparação na teoria de Klein, que ele se sente aliviado de suas culpas em relação à mãe e ela vai retornar. Então, veja só, se não há uma completa resolução da posição depressiva, aí essa criança, né, pode desenvolver aí mais tarde, adolescência, idade adulta, uma série de problemas emocionais, como falta de confiança em si mesma, incapacidade de superar o luto de pessoas queridas. Tem pessoas que não saem do luto tão fácil, né? Então, essa é algumas dos entendimentos que Melanie Klein traz sobre a criança, especificamente enquanto bebê. Espero que eu tenha sido aí bem esclarecedor. Agora nós vamos falar do último teórico sobre o desenvolvimento infantil, que é Donald Winnicott. Ele foi um médico pediatra e também psicanalista. Nasceu em 1896 na Inglaterra e morreu em 1971. Para entendê-lo, quem queira se aprofundar, é importante conhecer bem alguns conceitos fundamentais da teoria de Freud e de Melanie Klein, porque ele fez usos desses pressupostos psicanalíticos desses primeiros autores. Bem, em sua construção teórica, Winnicott vai enfatizar um conceito primordial chamado de dependência, porque o ser humano ele é totalmente dependente do outro para se desenvolver. E esta relação com o outro se dá para Winnicott em ambiente. Quem é esse ambiente? Esse ambiente é tudo aquilo que proporciona o desenvolvimento da criança, especialmente quem cuida desta criança, atendendo às suas necessidades. Winnicott desenvolveu dois termos, que é chamado de função materna. A primeira é a mãe suficientemente boa, e a segunda função materna é a mãe insuficientemente boa. Bem, o que é a mãe suficientemente boa? É aquela que está presente, atenta às necessidades do bebê, porém não totalmente, mas na medida certa.
Esta mãe também precisa falhar, né, para dar certa independência à criança, porque para que o bebê se constitua também pelas falhas. Assim o bebê vai registrando que nem tudo é perfeito. Ou seja, é impossível que a mamãe, ou quem faz essa função, atenda às necessidades do bebê sempre de forma imediata. Vai ter momentos que, por exemplo, esse cuidador, essa mãe, pode estar ocupada em alguma tarefa, o bebê chora, ela não teve tempo de fazer, digamos, um gogó para ele, e ela vai lá fazer. E aí ela fica falando, bebezinho da mamãe, a comidinha sai já, calma, né? Com aquele todo carinho, aquele jogo, né? Carinhoso de amor com o filho, e depois aquela mamadeira chega e sacia ele. E aí o bebê, ele sofreu uma falha, mas uma falha importante, né? Ele vai aprender pouco a pouco a esperar. Ele vai crescendo e quando ele chorar, a mamãe vai dizer, peraí que mamãe vai fazer. E aí ele já pode aprender a ter calma para esperar. Ele vai ter uma certa tolerância, digamos, com relação ao tempo de espera, que isso se reflete na idade adulta em alguns comportamentos de adultos que não consegue esperar, né? Ou seja, você trata um bebê de forma amorosa, mas não tem como ser perfeito. E a perfeição ela pode levar a um estado de não saúde emocional, não é? Porque você ensinar uma criança que ela não pode esperar, tudo tem que ser naquela hora, isso pode causar uma intolerância à frustração na idade adulta, né? Pois bem, o bebê ele terá a percepção que a mãe faz ao se doar e estar presente para ele, ou seja, ele vai criando uma ideia ali que a mãe está trabalhando para ele. Ele vai compreender isso pouco a pouco, né? Ao nascer o bebê, né? A mãe ela vai adquirindo uma preocupação materna chamada de primária, que é a capacidade da mãe estar atenta e disponível às necessidades do bebê. Mesmo que exausta, né, essa mãe vai apresentar esta preocupação primária aí, né, tendo total atenção, compreendendo, interpretando os sinais que o bebê emana e ela vai traduzindo aquilo de alguma forma, né? É como se fosse uma aprendizagem inata nessa relação mãe-filho, né? Então esta mãe estará mais capacitada para compreender, né, mais do que ninguém aquele bebê. E estes são aspectos da mãe suficientemente boa. O termo mãe insuficientemente boa se relaciona com aquela mãe ou quem exerce a função de mãe que não está atenta às necessidades do bebê, desde que isso seja com muita frequência. Ou seja, frequentemente o bebê não é atendido em suas necessidades. Ou aquele bebê que é cuidado por muitas pessoas não havendo rotina. O bebê sofre com a demora do tempo para ser alimentado de forma frequente. O bebê sofre porque estava ali de xixi ou de cocô por muito tempo, demorou nesta limpeza. O bebê sofre porque ele está chorando, porque está com a sensação de frio ou de calor, por exemplo, e ele não é cuidado ou dá um banho, né, para aliviar esse calor, ou aquece, ou coloca no braço para acalentar diante do frio, por exemplo. E aí você tem uma falha maternal que vai atrapalhar esse desenvolvimento normal da criança, né? A falha materna é considerada saudável quando a mãe ela cuida do seu filho, mas ela investe também em outros objetos, como no seu trabalho, na sua casa, na relação com seu marido, né? Mas ela está sempre ali, ela tem outras pessoas que ajudam nos cuidados com esse bebê. É uma falha materna que não significa abandono, como ocorre com a mãe insuficientemente boa.
né? Que é, como eu já falei, é aquela mãe que ela não está tão prestativa, ou alguém que está ali nos cuidados com aquela criança de forma insuficiente. O Winnicott ele fala também de duas fases importantes aí, que é a fase de dependência absoluta e dependência relativa. Essa fase de dependência absoluta vai de 0 a 6 meses de vida. Corresponde àquela fase esquiroparanoide lá de Melanie Klein que eu já falei. Né? O bebê ainda ele não estabelece uma relação, o bebê estabelece uma relação fusionada com a mãe. Né? Ele ainda está ali muito ligado à mamãe, como se ele e a mamãe fossem único. Embora vai dar início aí a essa separação na fase de dependência relativa, que é dos 6 meses a 1 ano, quando a criança começa a se integrar, fazendo uma separação em relação à mãe, começa a se relacionar com os outros objetos, né, ganhando uma certa autonomia. E aí é uma fase que tem a ver com aquela posição depressiva de Melanie Klein, que eu expliquei, que acontece o desmame, né? Bem, e aí nós entramos em mais 3 funções agora maternas, chamada de holding, que tem a ver com aquele processo de segurar. Sabe quando você bota o bebê lá no colo e balança com os braços, que faz aquele afago? Então, esse holding tem a ver com isso. Tem também o handling. Handling tem a ver com o manuseio, o toque no corpo da criança, nomeando as partes do corpo desta criança. E tem também a terceira, que é a apresentação do objeto à criança, não é? Onde a criança vai se relacionando com os objetos ao seu redor, e o primeiro objeto dessa criança é o seio apresentado pela mãe. Bem, nesta primeira função materna chamada holding, né, acontece o acolhimento, a proteção, o sustento físico e psíquico, né, porque esse bebê está totalmente desamparado. Ele está bem desintegrado, ele não se reconhece, né, aquele corpinho mole. Então vai se criando uma rotina de cuidados adequados com essa criança que favorece esse holding, né? Então aí nesse holding o adulto deve considerar que aquele bebê tem sensibilidades de tato, né, na pele, sensibilidade à temperatura, sensibilidade auditiva, visual, sensibilidade a quedas. Então ele precisa de um cuidado aí bastante atencioso para com esta criança, né? Então, se uma criança é submetida a um ambiente de sons muito perturbadores, né? Há muitos estímulos visuais de luzes, altas ou baixas temperaturas, ou pancadinhas, queda, isso aí influencia bastante no desenvolvimento, nesse processo de integração da criança. Né? Então, o holding ele permite essa integração, em que o bebê, a partir de um outro, ele vai se integrando. Né? E esse outro é um outro integrado, é aquele que tem consciência de si, do seu corpo, das partes do seu corpo, de saber quem ele é. Então, com a integração, o bebê percebe a si e o outro. Né? É um ato de construção desse ser. Se esse holding for deficiente, haverá como consequência sentimentos de aflição na criança, sensação de estar despedaçada, sensação, por exemplo, de estar caindo. Bem, o bebê ele não conhece as partes do seu corpo, o que pertence a ele e o que pertence à mãe. Então é preciso que hajam condições ambientais, isto é, dos cuidados que ele recebe, para ir se integrando, para ir se constituindo um senso de si mesmo. Poderíamos dizer aqui um termo chamado de verdadeiro eu ou verdadeiro self. Nós conhecemos popularmente essa palavra self, inglesa, como algo, tirar foto de si mesmo, né? O self seria uma ideia de eu. Não é? Quando eu tiro um selfie, eu tiro uma imagem de mim mesmo.
Então, o Winnicott ele traz esse termo de verdadeiro self e de falso self, ou seja, um verdadeiro eu ou um falso eu. E essa função aí de holding, né, favorece a construção desse verdadeiro eu da criança. A segunda função que o Winnicott apresenta, materna, chama de handling. Handling, como eu falei, tem a ver com manipulação. São os cuidados físicos, né, com o bebê. No momento de trocar a fralda, de vestir a roupinha, de dar o banho, em que é importante que esse adulto vá nomeando as partes do corpo do bebê, estabelecendo um diálogo com ele, não é? Se você vai dar um banho, você diz que vai passar o sabonete nas perninhas, vai tocando nas pernas, no pé, vai nomeando as mãozinhas, a mão do bebezinho querido e amado, a barriguinha, o rostinho, o narizinho, né? Você toca e nomeia. Neste processo de nomear as partes do corpo, né, com todo o amor, com todo o carinho, esse jogo infantil é interessante, você proporciona o quê? O desenvolvimento da personalização do bebê. Né? Não é a personalidade, eu estou falando personalização, é uma noção de imagem corporal, né, que o bebê vai criando. E ele vai se descobrindo e se reconhecendo, vai reconhecendo o seu próprio corpo e suas partes. A terceira função materna, que é a apresentação do objeto. Né? É o momento que o mundo, os objetos são apresentados ao bebê. A mãe apresenta o primeiro objeto, que é o seio, né? Que é o primeiro objeto de satisfação dessa criança. Né? Então, nesse momento de apresentação do objeto, surge a função de formação, que se relaciona com as relações interpessoais. Se eu digo apresentação de objeto, eu já falei, né, quando eu estava falando lá em Melanie Klein, que o objeto pode ser quem? O seio, brinquedos, um ser humano, parte de um ser humano. E nessa relação com os objetos, o bebê vai criando, né, seus modelos iniciais da relação com o outro. E aí ele vai entender que não existe só a mãe, mas existem os outros para se relacionar. Bem, a mãe, né, quem exerce a função de mãe, ela vai agir como uma construtora do espaço mental dessa criança, vai formar esta mente. Né? O amor que é dado ao bebê funciona como uma espécie de energia vital, que faz o bebê progredir e amadurecer. Né? O bebê ele passa por uma fase, né, de ilusão de que o mundo é criado por ele. Porque ele pensa assim, estou com fome, né? Eu estou dizendo que ele pensa, mas ele só sente, né? Ele sente a fome e aí o peito aparece e o sacia. Então, para ele criou aquele peito que veio ali lhe saciar. Isso se chama a experiência da onipotência primária. O que é a onipotência, né? É aquele poder que eu tenho de criar, de fazer o que eu quero acontecer. Não é? Às vezes tem adultos que ainda têm essas ideias onipotentes de que tudo pode. Né? E isso vem daí. Então, essa onipotência é importante para o bebê, de que ele criou aquele seio que surgiu ali na hora para amamentá-lo, aquela mamadeira. Isso é uma base do seu fazer criativo, que o Winnicott vai falar muito dessa questão da criatividade. Né? O Winnicott vem trazendo aí uma perspectiva muito positiva, né, para o ser humano diante da vida. O seu poder criativo pode transformar situações de conflito em soluções. O poder da criatividade humana pode trazer diversas soluções para suas vidas. E nós temos muitos exemplos disso. Né? Futuramente eu farei um programa falando dessa questão do poder criativo. E também isso favorece a construção do verdadeiro self, ou seja, eu sou eu. Né? Com o favorecimento, né, deste poder criativo aí, originário da sensação de onipotência primária do bebê. Então, para o Winnicott, o início dos problemas psicológicos está muito
relacionado no vínculo entre o recém-nascido e a mamãe ou quem exerce essa função. E dá para entender até aqui a importância de quem exerce essa função de mãe na construção da saúde mental, né, do desenvolvimento das crianças. O ambiente que falha nos cuidados com o bebê, né, faz com que o bebê sinta uma experiência de ameaça, de que aquele ambiente é mau, o mundo é mau, né, o mundo não favorece o desenvolvimento normal daquela criança. Isso tem muitas consequências, né, negativas, como por exemplo os jovens infratores da lei, que foi chamado de os delinquentes juvenis, né? Aqueles jovens ali que estão entrando na puberdade, começam a práticas antissociais, pequenos furtos, etc., se compreende a partir de algumas falhas nesses cuidados com o bebê. Então, a mãe ela deve ajudar o bebê como sendo que um ego auxiliar, ou seja, a mãe é um outro que permite que o bebê integre suas sensações corporais, né, os estímulos ambientais e suas capacidades motoras. É o outro que vai nomeando para o bebê aquilo que ele sente, que vai nomeando quais são o seu corpo nomeado dessa forma, é o pé, é a mão, está chorando, está feliz, está com raiva, está com fome. Então, é uma construção através da linguagem, né? Uma construção do psiquismo, da personalidade, do desenvolvimento humano através da linguagem. Voltando àquela ideia da experiência da onipotência primária, né? Em que a mamãe oferece o peito, satisfaz a sua necessidade, alguém dá a mamadeira. Se não houver esse processo de satisfação, como ocorre com a mãe insuficientemente boa, que falha frequentemente no atendimento destas necessidades, aí o que vai acontecer é o bebê passa a não interagir muito com essa mãe, fica impossibilitado de viver essa experiência de onipotência, de que ele chorou, o peito veio, não é? Que aí ele chora e o peito não vem. Então ele não está criando a satisfação da necessidade. O peito não está vindo, a mamadeira não está vindo, o afeto não está vindo, né? O hold, o handling não está vindo, os cuidados, a manipulação, a nomeação das partes do seu corpo não está vindo. E aí ele vai construindo, tipo, digamos que uma capa protetora em relação ao mundo, em relação ao ambiente. E quem se edifica é o chamado falso self ou falso eu, de forma a protegê-lo. E aí ele passa a não ter muita interação com o mundo, com o outro. Né? E se isso for muito extremo, né? Se as situações que levam a esse falso eu predominar no bebê, então ele vai ter consequências muito graves, né? Ele pode apenas ter sensações na vida adulta, na adolescência, sensações de vazio, de futilidade, de irrealidade. Ele pode apresentar tendências psicopatas, né? Pode apresentar doenças graves como a esquizofrenia, pode apresentar problemas de autismo, né? Com graus elevados, né? Porém, nós não podemos dizer que ninguém tem falso self. Todos nós temos, tá? O verdadeiro self e o falso self. Só que eu estou falando de situações muito extremas. Qualquer um pode sentir uma sensação de vazio, de futilidade, de realidade, né? Tudo isso nós podemos sentir. O diagnóstico só é feito por um profissional, tá? Essas sensações você pode sentir em estados de grande ansiedade, por exemplo, né? Em estados que você não tem um emprego, que você não tem uma vida relacional satisfatória e que você acha, né, que está tudo vazio. Isso não se relaciona com problemas de doença em relação a falso self, ok? Vamos deixar isso aí bem claro. Bem, eu trouxe aqui uma perspectiva bastante resumida inicialmente sobre o desenvolvimento infantil em Winnicott, privilegiando essa relação mãe e bebê, de quem faz a função, né, materna em relação a esse bebê, para que todos possam compreender que essa criança está sendo construída a partir de um outro, que é um ser altamente dependente e que nós devemos pensar num ambiente favorável para essa criança, um ambiente acolhedor, um ambiente que
proporcione o seu desenvolvimento da forma mais saudável possível e que determinadas falhas podem acontecer sim. O que não pode acontecer é que isso seja de forma muito frequente, né, podendo resultar aí em problemas na saúde, né, em problemas na personalidade desta criança. Bem, com este programa eu encerro essa primeira etapa da série Desenvolvimento Humano, Infância, ok? Em outros momentos nós podemos falar de outros assuntos em relação à infância, não é? No próximo programa eu vou trazer um assunto à parte para depois entrar na fase da adolescência. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Cristal FM. Até lá!